E o clima entre o jornalista Mauro César Pereira e o jogador do Flamengo, o atacante Gabigol, não tá nada bom. O clima só esquenta. E o Mauro César não se conteve e veio ao vivo em um programa esportivo e jogou tudo no ventilador sobre o Gabigol. Vou trazer para vocês do que o Mauro César Pereira chamou o Gabigol e o que foi que o Gabigol fez pro Mauro César ficar pistolaço, cara. Vou trazer para vocês esse corte do Mauro César e também esse acontecimento antes do desabafo, antes do Mauro César jogar tudo no ventilador para cima do Gabi. Então, ó, já fica aqui comigo do início ao fim, porque o vídeo, ó, tá sensacional, tá pegando fogo. Treta pesada entre Mauro César Pereira e Gabriel Barbosa. Mas antes, pessoal, vamos chegando daquele jeitão, ó, sentando o dedo no like. O like de vocês que ajuda muito aqui o nosso trabalho. O like de vocês que ajuda muito aqui o nosso engajamento também. Então, ó, vai sentando o dedão no like. Se você ainda não é inscrito aqui do canal, tem um botãozão vermelho aqui embaixo inscrito, inscreva-se. Clica nesse botão, é de graça, não custa nada. Compartilha este vídeo para geral e também ativa o sininho das notificações. Bom, mas ao meio do que tá acontecendo? Que treta é essa? O que tá rolando? Pois bem, cara, é o seguinte, o Mauro César Pereira, perdão, o Mauro César Pereira fez uma postagem no X, o antigo Twitter, dizendo o seguinte sobre o Gabigol. Abre aspas. Gabriel Barbosa tem uma proposta de renovação contratual. Uma proposta generosa, entre parênteses, a meu ver, exagerada até. Se colocadas na balança, suas muitas mais situações, né? Ou melhor, atuações, X raros bons momentos, como o de ontem contra o Vitória, onde o mesmo deu um passe, né, para o Carlinhos fazer o gol da vitória do Flamengo, sem falar nos problemas que protagonizou. Gabriel é quem não quer renovar com o Flamengo, direito que o jogador tem. Então, nesta postagem, Mauro César foi claro. É o Gabriel Barbosa que não quer renovar com o clube de regatas do Flamengo. O Gabigol, vendo isso, respondeu a esta postagem do jornalista Mauro César Pereira. Aí começou a treta. O Gabigol falou o seguinte, abre aspas, 6 anos querendo atenção. Vamos dar atenção a quem quer atenção. Ha, 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 ha. Para que tá feio, fecha aspas. Essa foi a pancada que o Gabriel Barbosa, o Gabigol, deu no jornalista Mauro César Pereira. E o Gabigol não parou por aí. Ele não parou por aí e compartilhou uma publicação do SofaScore Brasil com os números do Gabigol, né? Desde quando ele chegou no Flamengo. E compartilhou dizendo o seguinte na legenda: briga com isso aí, comprado. Chamou o Mauro César Pereira de comprado. Enfim. Só que tem um detalhe que chama atenção nesses números do Gabigol, que ele compartilhou do SofaScore. É que é desde quando ele chegou no Flamengo. Não é os números de 2 anos pra cá, onde o mesmo não tem feito uma atuação boa sequer. O Mauro César não se conteve e ao vivo no programa Jovem Pan Esporte, se eu não me engano o nome do programa é Bate Pronto, soltou o verbo, jogou tudo no ventilador e falou o seguinte do Gabriel Barbosa. Créditos, imagens, direitos autorais deste corte é lá do canal Jovem Pan Esporte. Vamos acompanhar. Hora de falarmos do Flamengo, que no fim de semana tem o Atlético Goianiense, o Flamengo, o novo vice-líder do Campeonato Brasileiro, bateu Vitória lá em Salvador e com o tropeço do Palmeiras para o Fluminense, o Flamengo
agora assumiu a vice-liderança e já começa o segundo turno da competição. Tem um jogo a menos também para ser realizado contra o Internacional de Porto Alegre, mas fica a pergunta no Flamengo. O Gabigol entrou no último jogo, deu assistência importante para o gol marcado pelo Carlinhos contra o Criciúma, marcou de pênalti naquela vitória por 2-1. Nos últimos 2 jogos até teve participação importante Gabriel Barbosa ou Gabigol. Agora fica a pergunta, será que a gente pode ver o Gabigol como titular neste fim de semana ou nos próximos jogos do Flamengo, que vai ter uma sequência daquelas por Copa do Brasil, Libertadores e também Campeonato Brasileiro? Mauro César, queria saber de você, o Gabigol teve participação importante nos últimos 2 jogos, entrando no finalzinho, o gol de pênalti, e acho que a contribuição no jogo passado foi até ainda mais importante, a assistência para o gol do Carlinhos, que garantiu 3 pontos preciosos fora de casa, um jogo complicado contra o Vitória lá no Barradão. Será que dá para imaginar o Gabigol titular nas próximas partidas do Flamengo, até visando essa sequência que o Flamengo vai ter, Mauro? Eu acho que esse jogo assim, eu não acho que eu não priorizaria nunca a Copa do Brasil em detrimento de Brasileirão. Embora acho que os times vão acabar fazendo isso. Mas pensando no mês de agosto, né? E nos jogos que vão acontecer, já em 31 de julho, quarta-feira, Flamengo e Palmeiras. Na outra quarta, Palmeiras e Flamengo, Copa do Brasil. Aí tem São Paulo pro Flamengo no domingo, tem o Inter pro Palmeiras no domingo da outra semana. E por aí vai. Aí vem Libertadores, Botafogo e Palmeiras, Palmeiras e Botafogo, Flamengo e Bolívar, Bolívar e Flamengo. No meio disso tem jogo Botafogo e Flamengo, vai ter no meio disso tudo aí também. Então, assim, são vários jogos importantes que vão acontecer, jogos difíceis. Eu acho que os técnicos têm que pensar nessa hora no combo desses jogos e como fazer a gestão do elenco para manter times competitivos o bastante, mas em algumas horas tem que fazer algumas escolhas. Por exemplo, você pega um jogador importante e fala, esse cara não aguenta os 2 jogos essa semana. Joga Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Palmeiras, ou joga final de semana? Palmeiras contra o Inter ou Flamengo contra o São Paulo? Eu acho que o mais importante são os jogos do Brasileiro. Ah, mas o Palmeiras e o Flamengo, Copa do Brasil, não pode ser eliminado? Pode, alguém vai ser eliminado. Um dos 2 vai ser eliminado, não tem jeito. Eu priorizaria os jogos do Brasileirão. É como eu penso, não é o que vai acontecer, tudo indica. Então esse jogo de domingo é igualzinho a situação. Palmeiras é com Vitória, Flamengo com Atlético. São times da zona do rebaixamento que vêm da segunda divisão, um deles é o Lanterna. O Vitória não é Lanterna, mas vem de uma sequência de derrotas. Então, esses são jogos que dá para você pensar. Eu consigo botar algumas reservas, poupo jogadores que estão mais desgastados. Por exemplo, vai voltar o Estevão domingo? Não vai, talvez nem quarta-feira ele volte. Sim. Tem que guardar para colocar na hora certa. É uma peça preciosa aí do time. No caso do Flamengo, o Gerson e o Pedro estão jogando direto. 90 minutos, quase todos os jogos. Se tiver que dar um descanso, é domingo. Vale para o Palmeiras e vale para o Flamengo, acho eu. Então, é um jogo bom para colocar o Luiz Araújo, descansar o Gerson, jogar com 2 pontas. É um jogo bom para colocar o Gabriel, descansar o Pedro, por exemplo. Né? Reservas, o Gabriel é reserva hoje. Pô, é para jogar um jogo titular. Não acho que ele fez nada de especial, porque assim, o parâmetro que estava se usando para fazer qualquer avaliação do Gabriel é um nível tão baixo de futebol que ele vem jogando em relação àquilo que ele pode apresentar, que ele é um grande jogador, já apresentou, que qualquer melhora parece maravilhosa. É como o cara que está doente, arrebentado, saiu a febre, não está mais com febre, e a pessoa, que bom. Mas continua mal. O futebol dele, péssimo durante muito tempo. Pisando na bola, caindo, jogando nada. Isso é fato, né? Só os gabizetes que não enxergam isso porque são fãs incondicionais de jogador de futebol, não são torcedores de um clube. Não amam um clube, amam um jogador. Né? Uns querem a atenção do jogador, tá? Essas coisas, né? Coisa de rede social, de gente boba, gente muito rasa. Então, o que acontece? Um cara como o Gabriel, que vem jogando muito mal, quando ele consegue fazer qualquer coisa, chama atenção. Por exemplo, no jogo contra o Criciúma, ele perdeu um gol feito. Na perna esquerda, a bola ajeitada pelo Luiz Araújo. Chutou lá nas nuvens, mas ele bateu muito bem o pênalti, que é algo que ele bate muito bem, um dos melhores batedores do país. E ele faz o gol da vitória. Cumpriu ali a sua missão. O Pedro, por exemplo, perdeu um pênalti. Não é um bom batedor. O Pedro, ele é um bom batedor. Enfim. E nesse jogo ele fez um passe para o gol. Então, assim, 2 jogos em que ele teve algo... Aleluia! Temos algo positivo para falar do futebol do Gabriel Barbosa. Ele bateu bem um pênalti, ao contrário do que fez contra o Vasco, quando perdeu. E o Flamengo não venceu o Vasco, no Carioca. Do que ele fez ano passado em jogos que ele perdeu pênalti também. Foram 4 do ano passado para cá. Ele bateu bem, converteu e deu a vitória ao Flamengo. Parabéns, palmas. É bem pago para isso, né? E correspondeu às expectativas e ao seu salário. E agora deu passe para o Carlinhos. Finalmente, sabe quantas assistências ele deu esse ano no Campeonato Brasileiro? 1. Ano passado, 1. No outro ano, 1. Em 2019 deu 8. Em 21 a 22 ele deu 5. Só no Brasileiro. Ontem o Sofascor fez um levantamento, ele até compartilhou em rede social, ele gosta da rede social, né? O Gabriel Barbosa.
olha aí o número e tal, participação em 200 gols. Aí você pega para ver tudo concentrado até 2022. Ano passado a queda é vertiginosa. Então todas as análises que são feitas sobre o futebol do Gabriel, elas estão diretamente ligadas a um péssimo desempenho que ele tem há 20 meses, com raríssimas exceções, como esse jogo que ele foi bem. Então, acho justo que ele, como reserva que é, tenha uma oportunidade de começar jogando. Tomara que ele não pise na bola, como pisou aqui no jogo da Copa do Brasil contra o São Paulo, que ele caiu na primeira intervenção dele, que ele consiga fazer bons jogos, né? Foi esse post aí, né, Mauro? Isso, que ele consiga se destacar. Mas aí fizeram um recorte muito grande do Gabigol, né? Desde a chegada dele ao Flamengo. Desde a chegada dele ao Flamengo. Não pegaram as últimas duas temporadas. Todos os jogos. Mas se você fizer o recorte das últimas temporadas, a crítica não é do Gabriel 19, 20, 21, 22. A crítica é ao Gabriel 23 e 24, com exceção desse brilhareco agora. Isso é brilhareco. Jogador caro como ele, com o nome que ele tem, tudo, não tem que bater só pênalti e fazer uma assistência. Fazer muito mais do que isso para justificar o quanto vale e tudo mais. E como eu já falei antes, tem uma grande polêmica, renova ou não renova o contrato. Ele tem uma proposta que ele não quer aceitar, que é um direito dele, que ele quer um contrato mais longo. E o clube acha que não deve fazer. E aí eu acho que o clube está certo. Eu nem aliás, para quem acha que eu concordo com a diretoria, já falei várias vezes, eu discordo da diretoria do Flamengo veementemente. Primeiro do absurdo que foi a proposta que chegaram a fazer a negociação que teria começado, começou a existir no ano passado e travou no Landim, né? Essa informação eu trouxe, inclusive, na época, dia 15 de outubro do ano passado, quando estava próximo de uma renovação absurda, a repercussão foi péssima e travou no presidente do clube, ele não fez. Aquilo já era uma maluquice, porque um cara que tem uma fase vai renovar o contrato 15 meses antes, pagando muito mais. Que gestão profissional é essa, gente? Pelo amor de Deus, não existe isso, né? Em contrapartida, por outro lado, ele recebeu uma proposta, eu discordo até dessa proposta, com aumento, tudo. No máximo, pela sua história a respeito a ele, olha, eu prorrogo o seu contrato nas bases atuais para 1 ano para você mostrar que ainda joga futebol. Se você provar que você joga futebol, ok. Aí você pode perguntar, Mauro, você acha que ele pode voltar a jogar? Eu acho que pode voltar a jogar, não tenho certeza, sei lá, não tenho previsão, não sei prever o futuro. Agora, tem que melhorar muito ainda. Uma assistência, um pênalti batido, isso é muito pouco, gente. Isso é muito pouco. Isso é muito pouco. E o jogador tem que responder no campo. Não é ficar de graça em rede social, isso é coisa de criança, é coisa de bobo. O jogador tem que ficar dentro do campo, ir para lá e responder a todas as pessoas. Corresponder, não é responder, é corresponder à expectativa dos torcedores, da imprensa que analisa, para que ele mereça elogios. O resto é coisa de garoto bobo, de garoto mimado. Foi o que eu falei aqui agora. Os números mostrados, compartilhados pelo Gabigol, né, sobre ele, é desde quando ele chegou no Flamengo. Não são números dos últimos 2 anos do mesmo, que são números horríveis, horríveis. E o Mauro César falou sobre essa situação e falou também, né, jogou logo tudo no ventilador. O Gabigol tem que responder dentro de campo e não ficar com gracinha na internet, agindo como criança boba. Simplesmente o Mauro César foi pra cima do Gabi, cara. E falar uma verdade pra vocês, o que o Mauro César expressou é a pura verdade. O Gabigol não tá acostumado a ouvir a verdade. Inclusive, ele é um grande mentiroso. Desculpa quem é fã do Gabigol, os Gabizetes, mas ele é muito mentiroso. A última mentira que ele contou, pra você, torcedor do Flamengo, pra mim, torcedor rubro-negro, foi que ele não tinha vestido a camisa do Corinthians. Teve a audácia, a cara de pau de vir em suas redes sociais e mentir, fazer um pronunciamento, um texto dizendo que não era ele. Aquilo era uma montagem e era tudo verdade. Ele estava assim trajado com a camisa do Corinthians. Uma grande mentira. Depois veio na UOL, dar entrevista, aquela entrevista pífia. Então o Gabigol tem que jogar futebol, aproveitar as oportunidades, mesmo que poucas, mas que está aparecendo, que o Tite está dando para ele. E jogar futebol, fazer os gols, como fez o gol da vitória de pênalti na penúltima partida, né? Dar assistência como ele deu nesta última partida contra o Vitória, pro Carlinhos fazer o gol da vitória. Então o Gabigol tem que voltar a ser o Gabigol de 2019, de 2020. Para aí sim ele compartilhar os números atuais. Porque pegar os números desde quando ele chegou no Flamengo e jogar na internet, jogar pra torcida, é muito fácil. Né, seu Gabigol? É muito fácil. E quando a gente te critica, Gabigol,
A gente não tá falando mal de você, a gente tá fazendo críticas construtivas porque a gente quer ver novamente você sendo aquele Gabigol decisivo, goleador, jogando muita bola. É isso que a gente quer ver. Sabe por quê? Só quem tem a ganhar com tudo isso é a instituição Flamengo, que paga o seu salário. Sabe? E um salário muito bom. Muito bom. Então, minha gente, já comenta aí embaixo, deixa a opinião de vocês. E aí, vocês estão do lado de quem? Do Mauro César Pereira? Do Gabigol? Quem que tem razão nessa história? Não estão do lado de ninguém? Estão um pouco se lixando para isso tudo? Comenta aí embaixo, quero saber a opinião de vocês, tá bom? Esse foi mais um vídeo aqui do canal Almeida Fla. Espero que vocês tenham gostado. Então é isso, até a próxima, hein? Saudações!